Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal aqui no YouTube para mais um web encontro, uma conversa sobre temas que estão relacionados com a sua vida, com o seu trabalho, com os seus relacionamentos. O tema da nossa conversa de hoje é lidar e conviver com pessoas difíceis. Parece fácil? Não é, né? Todos nós temos uma pessoa, um conhecido, um amigo, um parente que tem aí dificuldades de relacionamento, de personalidade, de atitudes e que muitas vezes atrapalha o nosso próprio cotidiano. Então, a pergunta que se abre é como lidar, como conviver com essas pessoas? Para te ajudar em sua vida, no seu dia a dia, eu dividi a nossa conversa em 3 momentos. O primeiro momento, quero fazer algumas considerações introdutórias a respeito do que é lidar e do que é conviver com a pessoa, né? Ou seja, que tipo de relacionamento pode ser estabelecido a partir disso. No segundo momento, você vai entender o que é e o que faz uma pessoa apresentar uma dificuldade de personalidade, de relacionamento. Quais são as forças que agem nesse tipo de público, nesse tipo de pessoa. E terceiro, fechando, 5 dicas, 5 procedimentos proativos que você já pode incorporar no seu comportamento, na sua vida, no seu trabalho, no seu dia a dia, para conviver ou lidar com pessoas de difícil relacionamento, ok? Espero que ele seja muito útil para você. Vamos começar? Primeiro, algumas ideias preliminares eu quero te apresentar a respeito do próprio tema da nossa conversa, lidar e conviver. O verbo lidar vem do latim lida, lide, que significa trabalho. Lidar com uma pessoa significa trabalhar com essa pessoa. Ou seja, as pessoas de fato dão trabalho, né? São parte constitutiva do nosso dia a dia. Conviver já dá uma ideia de vivência, de vida, viver com uma pessoa. Para efeito de esclarecimento, quando falamos lidar, ou melhor, vem a ser uma realidade de papel que eu exerço. Então, lidar com as pessoas traduz um relacionamento cujo tempo é de menor duração. São relacionamentos de trabalho, eu encontro aquela pessoa lá no meu trabalho, ou nos meus estudos, na escola, na universidade, ou no clube, ou em determinadas situações e papéis específicos que eu ocupo. Lidar com pessoas significa, naquele momento em que eu cumpro aquele papel de funcionário, de aluno, de membro de uma organização, estou diante daquela pessoa e não tem como evitar isso. Então, especificamente por um certo tempo em que eu exerço essa função, eu tenho aquela pessoa naquele conjunto de relações. A convivência já dá uma ideia mais de família, ou seja, eu convivo com aquela pessoa, eu passo um tempo maior com aquela pessoa, talvez toda a minha vida, aquele meu parente próximo ou distante, né, faz parte do meu cotidiano, então o tempo é maior, os relacionamentos são outros e lá eu estou na condição de filho, ou de marido, ou de pai, ou de irmã, ou de noiva, ou de esposa, diante daquela pessoa. Então, que fique bem claro, lidar e conviver, porque vai exigir de mim atitudes e posturas diferentes. Um outro aspecto também que é fundamental que você perceba é a relação que existe e a diferença que existe entre 2 tipos de relacionamentos ou de relações. A primeira é a relação intrapessoal. Eu já comentei isso em alguns vídeos aqui no YouTube, mas eu quero resgatar essa ideia. E outro tipo de relacionamento é relacionamento interpessoal. Perceba que há uma diferença intrapessoal e interpessoal. Uma relação intrapessoal, do latim intra, significa interno. Relacionamento intrapessoal é o relacionamento, é o diálogo, prezado internauta, que eu estabeleço de mim para comigo. É aquele diálogo interno em que muitas vezes nós conversamos lá com os nossos botões, ou antes de dormir, ou em momentos em que nós preferimos ficar sozinhos para organizar as nossas ideias, um plano de ação. E eu lhe digo, isso é muito bom que você mantenha esse contato intrapessoal, esse diálogo interno, você
consigo, você com os seus problemas, você com os seus projetos, você com os seus sentimentos. É saudável você fazer companhia, muitas vezes, para você mesmo. Escutar a sua voz interior, escutar a sua consciência, isso é relação intrapessoal. As relações ou a relação interpessoal, perceba que o prefixo já muda, é um outro prefixo latino, inter, significa entre. É o conjunto de relações que você estabelece entre, você e o mundo. Você no trabalho, você na escola, você na igreja, você no clube, você nas redes sociais. As relações interpessoais implicam todos os papéis que eu vou exercer ao longo da minha vida com o mundo. Pois bem, nesse momento introdutório da nossa conversa, é importante que você entenda que se eu não estou bem na relação intrapessoal comigo, eu não vou estar bem nas relações interpessoais. E é aí que as pessoas difíceis se posicionam. Elas não estão bem consigo próprias e não poderão estar, por consequência, bem com os outros. Então o problema não é você, não é o mundo. É cada um de nós que no intrapessoal não sabemos lidar bem, ou não nos aceitamos, ou não queremos assumir essas dificuldades de caráter e de personalidade, ok? Dessa maneira, no segundo momento, eu quero lhe explicar, e você já começa a entender algumas coisas, o que faz uma pessoa ser de difícil relacionamento, o que leva uma pessoa a agir dessa forma. E aí eu tenho dois aspectos para te explicar. Primeiro, é a questão do temperamento. Temperamento é o modo de ser de uma pessoa, é o modo de agir de uma pessoa, está relacionada à sua personalidade, é genético, é uma tendência. Algumas pessoas são muito explosivas, outras pessoas são mais introspectivas, outras pessoas são mais extrovertidas, outras são mais impacientes. Então, temperamento é genético, nasce com aquela pessoa. Eu posso melhorá-lo, eu posso aperfeiçoá-lo, mas sempre fará parte da pessoa. Um outro aspecto é o caráter dessa pessoa. Caráter é o conjunto de valores, de normas que eu absorvo e que eu considero como uma credencial para agir diante do mundo. O caráter é resultado da educação que eu tive, do tipo de família que eu convivo, dos valores que eu acredito, daquilo que eu aceito como verdadeiro, é a maneira como eu enxergo o mundo. Então, se você soma o temperamento de uma pessoa mais o caráter que ela tem, essas duas forças darão o rosto e a corporeidade do modo de ser de uma pessoa. Já que o tema é pessoas difíceis, eu entendo que nós vamos nos defrontar com uma pessoa de um temperamento, muitas vezes intempestivo, associado a um caráter que vai reforçar esse tipo de atitude. Por isso que muitas vezes, em situações extremas, alguém define aquela pessoa como insuportável, ou seja, não dá para suportar a maneira como ela lida com os outros, com os parceiros, com os familiares, até mesmo com os colegas. Então é importante, à luz da filosofia e da psicanálise, que você entenda o modus operandi e o modus vivendi daquela pessoa. O modus operandi é o modo de agir, o modus vivendi é o modo de viver. O modus operandi está vinculado a, digamos, ao lidar, e o modus vivendi está relacionado ao modo de vida da pessoa, de convivência da pessoa. Então, diante desse quadro que eu lhe apresento, como lidar, agora respondendo a pergunta da nossa conversa, do nosso web encontro. Luiz Felipe, como lidar e como conviver com essas pessoas? E agora seguem aí 5 dicas preciosas que você já pode implementar a partir do momento em que você terminar de assistir a nossa conversa, tá? Então, em primeiro lugar, não tome para si o problema do outro. Muitas vezes nós assumimos os problemas do outro como se nós não tivéssemos os nossos. Então, o problema daquela pessoa difícil, você pode aconselhar, você pode orientar, você pode ajudar, tá? Mas quem tem que resolver o problema é cada pessoa que com ele convive. E os problemas são oportunidades de aprendizagem, de amadurecimento. Não queira resolver aquilo que cabe ao outro, Geralmente, a culpa não é nem do outro, sou eu que assumo o problema dele.
Tá? Pense um pouquinho na maneira como você está conduzindo a sua vida e seus problemas. Um segundo ponto que eu considero muito importante: não se exponha de uma maneira desnecessária, né? Não fale tanto dos seus problemas, né? Não se aconselhe com pessoas que não lhe querem bem, né? Muitas vezes, por ingenuidade, as pessoas se abrem e falam e se expõem desnecessariamente, né? Em troca recebem a ingratidão ou, o que é pior, uma manipulação, um comentário negativo. Não vale a pena. Terceira dica: não queira mudar o outro. As pessoas só mudam se elas querem, né? Não queira que aquela pessoa obrigatoriamente faça algo que ela não quer. Respeite o modo de ser, mesmo que a opção dessa pessoa seja para continuar sendo difícil, chata. Quarta dica: ouça mais e fale menos. Nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então, na medida em que eu ouço mais e recolho o ouvir, né, para prestar atenção no que importa, eu acabo falando menos. Logo, eu tenho um controle melhor da situação. E a quinta dica: seja breve naquilo que você tem a dizer, diga logo e caia fora. Não dê muito tempo para situações de constrangimento, de arrogância, de prepotência. Faça o que tenha que fazer, diga o que você tenha o que dizer, dê o seu recado e vá cuidar da sua vida, vai fazer outras coisas, ok? Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, dê o like aí no meu canal, pode divulgar nosso trabalho também. E se quiser, mande sugestões, ideias, temas que você gostaria que a gente aqui desenvolvesse, tá bom? Nós nos encontramos numa outra oportunidade. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!